Olá, estamos começando mais um podcast Passando a Boiada. O episódio de hoje é Política, Lockdown e Meio Ambiente. Começamos, como de costume, com as notícias que impactaram a semana. Entre elas estão a decisão aí do ministro Edson Fachin, do STF, que devolveu a elegibilidade do ex-presidente Lula, colocou Lula no páreo novamente. E aí, nós precisamos começar refletindo como que isso impacta a política nacional e principalmente a política de enfrentamento à Covid-19. Bom, o presidente Jair Bolsonaro estava numa zona de conforto até então. Não tendo um adversário à altura para 2022, ele estava fazendo ali aquele jogo ideológico, buscando sempre passar a mão na cabeça dos seus apoiadores, com aquelas ideologias extremas, porque também, como não tinha ninguém para bater de frente com ele, ninguém à altura da sua popularidade, que beira hoje os 30%, estava fácil, né, de manter essa ideologia, essa ala do governo. Agora, com o ressurgimento, o renascimento do ex-presidente Lula, que também goza de uma popularidade muito alta e é um político progressista da esquerda, as coisas ficam diferentes. Porque ao ter um adversário à altura, Bolsonaro precisa mudar o seu discurso. Porque o país está sofrendo, né? A Covid-19 tem consumido as forças e a economia do nosso país. Nós estamos sem o norte, nós estamos sem uma luz no fim do túnel. A vacinação está caminhando a passos muito lentos. Estamos vacinando há 56 dias, não vacinamos nem 5% da população. E isso tem causado queda frequente na popularidade do presidente da República. Então, agora a devolução dos direitos políticos ao ex-presidente Lula força o Bolsonaro a mudar um pouco o seu discurso. A gente pode perceber que ele fez uma coletiva no outro dia, aliás, no dia que o Lula fez um discurso, na quarta-feira, o presidente já mudou um pouco a postura, colocou máscara, manteve um distanciamento, e apesar de no final de semana ele já ter voltado tudo atrás, mas já pressionou o presidente a rever algumas condutas que ele estava tendo, né? Outra notícia que impacta a nossa semana é o recorde de mortes, né? 2.349 pessoas em 24 horas, é um número assustador. Sinal que a pandemia não está querendo ceder, notamente tem culpa de governo, culpa em boa parte também da população que não respeita as normas dos governos e das cidades. Temos também o fechamento quase que completo do estado de Minas Gerais e de São Paulo. Temos a União Europeia exigindo contrapartidas ambientais para repensar o acordo com o Mercosul, é que nós falamos na semana passada, que o governo do presidente Jair Bolsonaro tinha dado fim a um acordo entre Mercosul e União Europeia, que levou 20 anos, e o governo Bolsonaro sepultou esse acordo. Agora eles já pensam em começar a conversar novamente nesse sentido, mas já batendo como ponto de partida as contrapartidas ambientais. E por fim, notícia de domingo, que é a demissão do ministro Pazuello, ministro da Saúde, que teve um trabalho muito fraco frente ao Ministério da Saúde, e como isso reflete diretamente na popularidade do governo, acharam por bem demiti-lo, né? Fazê-lo pedir demissão. Então essas notícias, elas fazem a gente dar um
pontapé inicial aqui no nosso podcast. Interessante o pedido da União Europeia, porque isso pressiona o governo. Não sei se o governo está tão interessado assim nesse acordo mais, mas pelo menos já é mais uma pressão exterior para resgatarmos as políticas ambientais, embora eu acho que seja completamente impossível melhora nessas políticas com o Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. Você já pensou em atuar na área ambiental e não sabe como? No atual cenário, todo mundo se interessa no assunto, mas é difícil achar uma direção, não é? Só que na realidade é mais fácil do que você pensa, e você pode dominar um assunto como levantamento ambiental num curso de 3 horas. Duvida? Confira o link na descrição e se surpreenda com essa facilidade. No início da pandemia, se dizia muito que a Covid-19 ela ia ajudar muito o meio ambiente. De fato, nos primeiros dias, a gente percebeu uma melhora no ar, na qualidade da água, mas, como tudo que é bom dura muito pouco, a Covid-19 serviu para que aquelas pessoas que têm maus objetivos com o meio ambiente, como garimpeiros e as pessoas que desmatam as grandes florestas, elas tiveram mais liberdade para executar as suas ações. Isso explica a frase do ministro. O ministro ele não disse passando a boiada à toa, porque realmente, como nossos olhos estão voltados para essa crise sanitária, o meio ambiente fica em segundo, terceiro, quarto plano. E a gente tem sofrido grandes desmatamentos. Eu estava lendo uma notícia agora há pouco. Parece que esse ano de 2021, acredito que é isso mesmo, nesses 2 primeiros meses completos que tivemos em 2021, 42 mil pés de ipê já tinham sido desmatados na região norte. Isso é um absurdo. Mas como é pouco falado, a gente acaba deixando isso de lado. Portanto, os estragos que a gente vai ter concernente ao meio ambiente serão terríveis. Quando essa crise passar e a gente começar a avaliar o que se perdeu, talvez muitas coisas não terão mais volta. É por isso que eu insisto aos ouvintes, é necessário nos levantarmos de alguma forma, mesmo que seja em forma de protestos virtuais, mesmo que seja em forma de cobrança aos representantes que elegemos, mas não podemos ficar parados. Estava acompanhando também uma notícia importante que envolve o lockdown, é que se nós tivéssemos nos empenhado melhor em fazer um confinamento real, talvez a nossa situação seria a metade do que está acontecendo hoje. Haja vista, peguei um exemplo muito recente da cidade de Araraquara. Araraquara começou a sofrer um problema com uma variante da Covid-19, e aí o prefeito baixou uma determinação de confinamento geral, com toque de recolher e tudo mais. Conseguiu parar a cidade por uma semana. E os resultados vieram. Um dos resultados importantes que a cidade teve foi 50% a menos de casos de Covid-19. Partiu no meio aí o problema que estava acabando com a cidade. Um grande exemplo, se nós no Brasil tivéssemos feito lockdown em alguns momentos, recomendaria, por exemplo, a época do carnaval e a época das festas de fim de ano, a gente teria evitado milhares e milhares de mortes, milhares e milhares de internações que acabaram gerando esse colapso que estamos vendo hoje. Portanto, é necessário tenhamos muita atenção com tudo que está acontecendo. Não vamos deixar a vida nos levar. Olho na política, olho no meio ambiente, olho na saúde. Porque sem a política só há autoritarismo. E sem o meio ambiente nós não podemos viver. Um abraço para todos vocês, nos acompanhem nas redes sociais, sigam os perfis oficiais da Ciclo e vamos juntos aí em busca de um Brasil melhor. Um abraço!